Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna e o Sport Clube do Recife tem um novo presidente, Matheus Souto Maior, foi eleito como novo presidente do Sport Clube do Recife e numa virada histórica. É como se o Branquinho, que foi o vice, vamos colocar aí, né, a chapa que ficou em segundo lugar, é como se o Branquinho tivesse ganho de 1-0. E aos 40 minutos o Matheus Souto empatou e depois aos 45 ele fez o gol da vitória, do título. Foi basicamente isso que aconteceu. E agora a gente precisa falar algumas coisas. Agora que nós temos oficialmente o novo presidente do Sport Clube do Recife, nós precisamos conversar uma coisa muito importante, tá? Uma coisa muito importante que o Matheus ele não pode esquecer, que infelizmente é algo que a gente vê sempre os candidatos esquecendo no esporte. Antes de mais nada, pedir para você se inscrever, ativa o sininho, deixa o teu like. Estamos trazendo conteúdo todo dia novamente para você ficar munido de muita informação. A eleição acabou de finalizar e a gente está trazendo aqui esse resumo para vocês aqui. Se você já é inscrito, me ajuda aí, desinscreve e inscreve, porque você vai ajudar o canal a alcançar mais pessoas fazendo isso. Se você não é inscrito, se inscreve aqui, deixa o like, comenta assim, ó. Vamos comentar, dá parabéns pro novo presidente. Parabéns, Matheus Souto Maior, pelo esporte tudo, tá bom? Comenta aí, parabéns, Matheus Souto Maior, pelo esporte tudo aí. Vamos parabenizar o novo presidente do Sport Clube do Recife. Cara, eu vou ser sincero pra vocês, eu não tenho muita enrolação aqui não. Eu tava nas eleições do esporte, passei uma parte da manhã e da tarde na Ilha do Retiro, inclusive almocei lá com alguns amigos da imprensa, e a gente via já de cara que o Branquinho, em todas as pesquisas que eu via dos amigos fazendo da boca de urna até aquele momento, ele vencia. Só que ele vencia numa diferença muito pequena, sabe? Inclusive eu acho que a pesquisa do Tarsis, né? A pesquisa boca de urna do Tarsis Michel, acho que ele saiu da Transamérica, acho que está da CBN agora. Mas assim, do meu amigo Tarsis Michel, a diferença era de 5 votos. 5 votos. Aí tinha outras pesquisas, o repórter Antônio estava fazendo, o Daniel Leal da Rede Globo, todo mundo estava fazendo, a diferença sempre era muito apertada, né? Mas sempre com um Branquinho na frente. Só que tinha um ponto, que era esse ponto que me chamava muita atenção, que era o seguinte: naquele momento que eu estava lá na ilha, a torcida organizada, a torcida jovem, ainda não tinha chegado. Né? E cara, eu sempre falava, ó, o que vai fazer a diferença nessa eleição é a torcida organizada. E a torcida organizada já tinha deixado muito claro que iria apoiar o Matheus. Tá? Iria apoiar o Matheus, era uma chapa que, segundo alguns membros que são da torcida organizada, ia mais com viés e com a ideia do que eles imaginavam. Então, eles acabaram se juntando para apoiar o Matheus Souto Maior. E acabou fazendo a diferença, porque a partir da tarde foi que começou essa virada, e aí as urnas, até a 9ª urna ali, que estava sendo apurada, o Branquinho estava na frente. A partir da 10ª, ele tirou uma diferença, se não me engano, tá, de 80 votos. E a diferença caiu para 25. E aí, nas demais urnas, acabou que o Matheus ele conseguiu uma virada histórica e acabou sendo aclamado aí o novo presidente do Sport Clube do Recife. O Matheus, que é um cara que já foi, inclusive, da gestão do Yuri Romão, só que ele era muito mais um VP de tecnologia, então não era um cara que se envolvia tanto com a política do esporte, né? Mas aí acabou sendo o cara desse movimento, Leões pela Mudança. Que é importante a gente falar o seguinte, cara, esse movimento, ele começou ano passado, né, com a eleição do esporte, onde o Yuri Romão venceu, né, venceu o Rafael, na época, que era o candidato do Leões pela Mudança, só que foi um movimento que continuou ali. Diferente das outras chapas que apareciam, movimentos, eles continuaram ali observando, vez ou outra, davam um pitaco ali, e esse movimento foi crescendo à medida que, né, o esporte foi caindo de produção na temporada, foi caindo de produção, aparecendo os problemas, já venda de mando de campo, né, que eles não falam que é mando de campo, eles falam que era de operação. A gente viu também os problemas de salário atrasado, de corte de energia. Esse movimento foi ganhando força. E a gente falava que não tinha um cara, né, não tinha uma figura. E o Matheus começou a aparecer como essa figura. Eu acho que eles começam a ganhar espaço aí. E acabou que, no final das contas, o Matheus ele conseguiu vencer, né, e é o novo presidente do esporte. Qual é o ponto principal que eu acho que o Matheus ele precisa trabalhar dentro do esporte? Eu acho que, claro, tem muitos problemas. Né? O esporte tem um RJ para pagar, vocês lembram? Tem uma recuperação judicial. E essa recuperação judicial que o esporte tem para voltar e para pagar vai gerar em torno de R$1,5 milhão, cara. Então,
Se você colocar a folha, vamos colocar que a folha do Sport seria em torno de 3,5 milhões, que geralmente é uma folha de Série B, vai pular para 5, porque vai ter que pagar essa RJ, tá? Se não pagar, já era, tá? Então ele vai ter que pagar essa recuperação judicial. Então, e vai pagar por alguns anos, inclusive. Então, eu acho que o principal ponto que o Matheus vai precisar trabalhar é a transparência. A gente precisa saber o que hoje o Sport deve, o que o Sport não deve, o que o Sport contratou, o que deixou de contratar, contrato de jogador alto, contrato de jogador baixo. O Sport vai precisar ser um clube muito transparente, para que a gente possa entender o que está acontecendo com o Sport e, principalmente, para que ele possa, assim, criar um norte com o torcedor de que caminho deve se seguir. Né? Ele fala, ó, a gente está devendo X. É isso aqui que a gente vai ter que fazer. Então a gente vai ter que trabalhar nesse caminho aqui. Sabe, ó, a gente contratou, ou melhor, a gente não, né? A última gestão contratou isso aqui. Então a gente tem isso aqui de prejuízo. Não adianta me cobrar, porque isso aqui já está aqui. A gente vai arrumar uma forma de negociar, de pagar. Eu acho que a transparência vai ser muito importante nessa nova fase do Sport Clube do Recife. Sabe? Afinal de contas, né, é algo que a gente nunca viu no esporte. O esporte não tem transparência, tá? O esporte, a gente já falava isso há muito tempo, tá? Independente de elogiar, criticar a gestão do Yuri Romão, mas a gente já falava isso. O esporte contratava jogador, a gente não sabia como que o esporte pagou, de quantas parcelas ele pagou, né? Na sua grande maioria das contratações. Né? E quem acabava divulgando eram os outros clubes, não o esporte. Então o Matheus ele vai ter esse grande desafio, vai ter muitos desafios, mas esse desafio principal aí é de trazer de volta a transparência. Se você é sócio, se você paga ingresso, se você compra camisa, se você apoia o clube de qualquer forma financeiramente, você tem o direito de saber o que está acontecendo no esporte, sabe? Você tem esse direito, é um direito seu. Ninguém pode tirar isso de você. Então o Matheus ele vai precisar ser um presidente dessa forma, sabe? É um presidente que tem uma força política menor do que o Branquinho que perdeu, porém, ele tem uma simpatia, sabe? Não demonstra ser um candidato que vai ficar fechado numa ilha, como o Yuri Romão ficou por muito tempo, sabe? Se mostra um candidato mais aberto. Inclusive, em vários momentos, no dia de hoje, eu vi o Matheus, assim como o Branquinho, assim como o Paulo Bivar, se comunicando, as chapas, trocando um clima muito amistoso, que eu nunca vi numa eleição de esporte. Sabe? Eu, inclusive, teve um momento que teve um casar, minha gata aqui, ó. Né, meu amor? Teve um momento que teve um casar que a equipe do Branquinho e a equipe do Matheus cantaram juntos. Então, assim, é isso. No final das contas, é o esporte. Sabe? Eu acho que essa eleição do esporte foi uma eleição histórica. Pela oposição vencer. É difícil sempre uma oposição vencer. E principalmente, cara, por mostrar uma forma muito sadia de se concorrer dentro do ambiente político do esporte, que a gente sabe que é muito difícil. Então, cara, em resumo, muito sucesso pro Matheus, que ele possa resgatar, e aí eu falo agora também como um torcedor também, todo mundo sabe que eu sou torcedor, sou jornalista, tento sempre manter aqui um comentário, uma linha de comentário imparcial, porque eu acho que eu preciso ter essa responsabilidade com vocês. Mas aí colocando um pouquinho o jornalista aqui de lado, colocando agora o torcedor, que o esporte possa ser resgatado, que o nosso clube, que a gente ama, possa ser resgatado, né? Que o Matheus ele possa ter muito sucesso, que ele possa também abrir para ouvir também a oposição, esses mandatários antigos do esporte, que são importantes, cara. Gustavo Dubé, sabe? O próprio Martorelli, né? Que teve muitos erros, mas assim, é um cara de muita influência, porque você vai trazendo forças, né, de todos os lados e quem ganha com isso é o esporte. Então que ele tenha muito sucesso, que ele tenha muito êxito nesse mandato aí de 1 ano, é um mandato tampão, acho que ele possa ter sucesso, quem sabe jogar o esporte de volta na primeira divisão para 2027. Quer saber a tua opinião? Comenta aqui o que é que você acha. Você acha que ele vai fazer uma boa campanha? Não vai? Comenta aí, quer saber a tua opinião. E é claro, amanhã eu tô voltando e vamos falar sobre técnico. Matheus falou sobre possível técnico do esporte. A gente vai comentar sobre isso amanhã, tá bom? Um abraço, até já. Tchau, tchau.